Boa tarde a todos. O nosso grupo, então, ficou com o primeiro capítulo, que era a aprendizagem da avaliação. E o trecho que nós selecionamos não foi um trecho curto, né? Foram praticamente 3, 4 parágrafos, né? E ele começa na página 31, que fala, né, eu vou ler para vocês o trecho, como aprender a avaliar a aprendizagem de nossos educandos, incluindo a nossa autoavaliação como educadores e avaliadores. Isso é o que o autor escreveu, Lucchesi. E ele continua: em primeiro lugar, importa estar aberto a aprender essa prática, sem uma disposição psicológica de abertura efetiva para o tema. Não há como cuidar dele. O fator emocional aqui, como em qualquer outra situação humana, é fundamental. Caso não nos disponhamos a aprender, não haverá aprendizagem. Poderá até haver arremedo de aprendizagem, tal como se apropriar dos conceitos sobre avaliação, sem trazê-los para a prática cotidiana, sem transformá-los em modo de ser. De fato, aprender depende de desejar efetiva e efetivamente a aprender. Em segundo lugar, podemos aprender sobre a avaliação da aprendizagem observando se estamos satisfeitos ou não com os resultados de aprendizagem de nossos educandos decorrentes de nossa ação pedagógica. E ainda continuando, na página ainda 31, se o que se nos apresenta são resultados que não estão sendo satisfatórios, o que está por trás dessa defasagem? Então, muitos fatores podem estar presentes, mas um deles pode ser nossa prática avaliativa. Ainda isso é o que o autor escreve. Podemos estar utilizando instrumentos inadequados para coletar dados sobre o seu desempenho, fator que nos conduz a enganos a respeito de nossos educandos. Podemos também não estar dando atenção suficiente às necessidades dos nossos educandos. Nossos educandos podem estar com mais dificuldades do que esperávamos. Podemos não estar efetivamente liderando com entusiasmo nossos educandos em nossas aulas. E aí, lendo esse capítulo, né, tem um trabalho que a gente já iniciou no final do ano passado. Começamos eu, a professora Patrícia, e chamamos, representando, né, um grupo no Departamento de Química, e lá todos os professores das aulas práticas sentiam uma angústia, é essa palavra, porque nós não observávamos o empenho dos alunos nas práticas, o empenho dos alunos, né, no curso, que acredito que possa se refletir em outros também. E aí o que foi feito? Nós chamamos os professores, né, que davam aulas práticas, mas aberto aos outros também, para comentar sobre as formas de avaliação e os resultados que eles obtinham dessas formas de avaliação. E isso foi muito interessante porque nós coletamos muitas informações. E desse diálogo entre os professores, eu tirei muitas ideias para as minhas aulas práticas que eu pretendo, né, implantar esse semestre. Então, a troca de experiências acaba abrindo novas possibilidades, às vezes coisas que a gente não imaginava, né, acabam surgindo nesse ponto. Tá? Então, e outro momento lá do Departamento de Química, que eram reuniões chamadas pelo coordenador do curso, eram reuniões finais de semestre, onde a gente comentava por período como foi aquela turma. O aproveitamento, o comportamento, questões de aprendizagem, como era o desempenho. E isso nos auxiliava quando a gente ia, por exemplo, dou aula no terceiro período. Quando eu ouço o relato da turma do segundo período, eu já sei o que vem para mim. Então, como eu devo preparar, como eu devo receber, né, essa turma.
A terceira relação, então, é uma experiência da ADM, que as disciplinas vinculadas a um projeto de extensão do curso passam por uma avaliação conjunta, envolvendo todos os professores responsáveis e os alunos. Então, eles pegam o feedback dos alunos. E é importante. Será que a avaliação que eu estou efetuando é interessante ou não? Né? Ter esse retorno também. Né? Procurar, se eu vou mudar uma metodologia de avaliação, procurar ter o retorno. Dá trabalho? Dá. Mas se a gente quer ensinar, né, se a gente quer verificar a avaliação no final, né, é um caminho. E uma quarta relação, né, é de um professor da matemática, o professor Áureo. Segundo o parágrafo, né, que ele fala da ação pedagógica, ele acrescentou às práticas de avaliação trabalhos não obrigatórios. Então, na avaliação fica a critério do aluno fazer ou não os trabalhos, 2 ou 3 por semestre, que vão relacionar o conteúdo da matéria com questões aplicadas à engenharia e à programação. O ponto da prática avaliativa dele, que ele considerou, ligando ao texto, é a forma de como avaliamos os alunos quando da entrega dos trabalhos. Então, não há entrega do trabalho. O aluno apresenta o trabalho e, no momento, ele conduz perguntas sobre a maneira como ele resolveu a questão, que ideia ele usou, se ele consegue ligar aquela questão às partes distintas da matéria ensinada em sala. Às vezes, você expõe coloca uma pergunta, e a formulação da pergunta, os nossos alunos, às vezes, têm muita dificuldade de interpretação mesmo, né? De entender. Então, nesse caso, ele ia fazendo outras perguntas para verificar se o aluno, né, de outra forma, para que o aluno, às vezes, acabava auxiliando o aluno até chegar na resposta. Ele sabia, mas não havia compreendido a pergunta. Então, ele ainda continua com essa prática. Conseguimos muitas vezes saber sua real situação de aprendizado e várias vezes percebe que ele pode responder corretamente uma questão se ela fosse formulada de modo diferente. Cada semestre, essa prática tem incentivado uma parcela da turma a se dedicar ao aprendizado da disciplina. Tá? E aí a pergunta para o nosso grupo. Será que a avaliação deve ser aprendida pelo professor? Nós acreditamos que sim. O professor Luciano estava no nosso grupo, né, e pediu para complementar, né. Hoje ele não pôde estar presente, ele tinha um outro compromisso. Aprender a avaliar é um processo contínuo e necessário, no qual o autor sugere que a IES e docentes precisam entender e internalizar as suas responsabilidades sobre o fato de que o estudante não vem para a IES para ser submetido a um processo seletivo, mas sim para aprender. Então, para tanto, é preciso que, no caso da IFES, os docentes que estão na gestão acadêmica e na sala de aula se deem ao trabalho de aprender. Desejem o processo de transformação a partir do estudo de teorias e compartilhamento das práticas. Como o capítulo foi descrito antes, da explosão das redes sociais, é preciso acrescentar a essa proposta do autor que seja envolvido o estudante nesse compromisso de aprender a avaliar, em função da intensidade de interação que ele demanda ao longo do processo de aprendizagem. E aí, uma outra, tem sugestões de temas para outras obras ou oficinas, né? O professor comentou sobre avaliação, o Luciano sobre avaliação formativa, eu não tenho conhecimento, e então, né, seria uma outra forma de avaliação, que talvez para as exatas é um método americano, mas eu não tenho conhecimento para falar sobre, né? Obrigada.